kyu ke kudan dhagi lum ma kyu ke sundan dhagi ngam ma kyu ke tudan dhagi tön yerme chik tu jingelo Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Sangye Chedan Sogi Chonamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuch Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Pinchire Sangye Druparish Sangye Chedan Sogi Chonamla Chanchu Pardo Dani Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Pinchire Sangye Drup Sangye Chedan Sogi Chonamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Pinchire Sangye Druparisho Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação, com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Boa tarde. Algumas vezes eu já me perguntei, tentar entender um pouco melhor quais são as razões principais pelas quais a maioria das pessoas normalmente acaba chegando perto do budismo, né? O que nos leva a isso? Algo que é tão diferente da nossa normal cultura. E isso tem várias razões, várias formas através das quais as pessoas possam efetivamente se aproximar, né? Mas, entre elas, o que eu acabo vendo é que, muitas vezes, a gente chega perto de uma filosofia, de uma religião, no caso do budismo em si, por uma, como eu posso colocar? Uma vontade, uma necessidade de querer estar bem. Então vem essa vontade, essa necessidade de querer estar bem, e por causa disso a gente vai atrás de algo que nos ajude efetivamente a poder encontrar um equilíbrio maior, a poder encontrar um estado de bem-estar. Isso está ótimo, está tudo bem. Porém, com essa atitude,
a gente acessa, na verdade, até um certo ponto dos ensinamentos budistas. Porque, na verdade, a grande maioria dos ensinamentos, eles são direcionados não para o bem-estar, não para o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é uma prerrogativa. Eles são direcionados para desenvolver nosso potencial, ainda de uma forma maior. E o processo de ter um equilíbrio emocional, ele, na verdade, já vem como algo que é necessário já na base, né? Então, o que acontece é que, é claro, a gente não deve, ao mesmo tempo, não seguir as práticas de meditação, os ensinamentos que necessitam para poderem ser usados de uma forma verdadeiramente efetiva, de uma certa estabilidade emocional boa. A gente não pode deixar eles de lado, porque eu não tenho ainda não tenho ainda essa estabilidade emocional necessária, por isso eu não vou fazer nada disso. Claro, se a gente deixar de lado, aí vai se perder completamente, provavelmente a gente vai ficar esperando por um bom tempo até que alguém possa fazer isso, né? Porém, o que acontece é que, quando a gente chega no budismo, muitas vezes a gente tem essa atitude de querer relaxar, tirar o estresse, lidar melhor com os nossos medos. Tem várias razões através das quais a gente pode chegar nisso. E o que acontece é que, no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a conhecer melhor o que Buda nos transmitiu e como que eu posso usar isso de uma forma melhor, efetivamente. Okay? Tem pessoas que, às vezes, a gente acaba se conectando, tem vezes que a gente se conecta por causa de uma coisa de coração, bateu, foi, e não sabe muito bem o porquê, o como, mas é aquilo, né? Pode vir através de pessoas que criam uma forte conexão com o budismo, tem pessoas que criam uma forte conexão com uma pessoa, que nesse caso está representando, que pode ser, por exemplo, o lama, né? E tudo isso está ótimo. O fato é que, onde isso nos leva? Nos leva no fato que, uma vez que eu crio uma conexão com uma religião, com um caminho espiritual, com uma pessoa, o importante é como eu vou usar isso, né? Isso me faz lembrar uma vez algo que... Uma vez chegou uma pessoa para mim, na Índia, tá? É um ocidental, não brasileiro, que ele veio passar, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, e ele veio passar um tempo na Índia comigo, no monastério. Ele que ele era cozinheiro, se ofereceu para cozinhar para mim, no monastério, durante 6 meses, estava ótimo, que ele estivesse lá, tal. Aí um dia ele chega, logo no começo, ele se senta na mesa comigo e ele fala para mim, já faz muitos anos isso, com muita sinceridade, ele olha para mim e ele fala: eu não sei o que eu sinto por você, se é desejo ou é fé. Aí, eu olhei, e eu simplesmente disse para ele: olha, o que é não importa, o importante é como você use isso. Ok? Você veio aqui para o monastério, vai passar aqui 6 meses, você vai ter que fazer um bom uso disso. Qual foi a energia que te trouxe para cá? E você talvez não tenha entendimento disso com você mesmo, porque a gente muitas vezes se conhece relativamente pouco. Tudo bem, o importante é como você vai usar isso uma vez que você está aqui. Então você vai aproveitar esse tempo que você vai estar aqui no monastério para meditar, para estudar, para fazer suas práticas, vai usar isso de uma forma positiva, né? Então, muitas vezes o que ocorre é que a gente chega em algo por uma razão que nem necessariamente a gente tem tanta clareza de qual foi ela. O importante é, uma vez que eu chego lá, como que eu vou usar aquilo que eu estou recebendo? Aquela oportunidade que eu tenho, né? E o que acontece é que, estou dizendo isso porque eu estava pensando agora, a gente está vendo esses 2 dias as práticas preliminares, né? 6 dharmas de preparação. Mas preparação para quê? Na verdade, é a preparação para a meditação, mas uma meditação já mais elevada. A gente está falando, isso faz parte da preparação para meditação como um objetivo de vida, que é o objetivo do quê?
Eu estou nessa vida, tenho um corpo, tenho que cuidar dele, tenho relacionamentos, tenho trabalho, cuidar das coisas materiais. Está tudo ótimo, tudo bem. Porém, isso não faz parte porque eu estou aqui nessa vida. Mas meu objetivo vai muito além disso. Meu objetivo qual é? Meu objetivo é desenvolver sabedoria, desenvolver estabilidade para poder ajudar os outros também. A gente olha para esse mundo à nossa volta, é difícil que traga muita alegria, assim. A gente começa a olhar de verdade para tudo aquilo que acontece e para o nível de como as coisas estão. Já faz muito tempo que eu penso, se eu olho para o mundo como um todo, eu não sou muito otimista, não. Quando eu olho para cada indivíduo, na grande maioria das vezes eu sou otimista. Tem vezes que a gente olha e fala, vai ter que esperar bastante. Porém, na maioria das vezes, quando a gente olha para cada uma das pessoas como indivíduo, o que é legal é que é possível de ver que todas as pessoas existe uma fresta através da qual é possível entrar e fazer uma mudança. A dificuldade é que a gente não sabe por onde a gente pode entrar. A gente não sabe qual que é a nossa via de acesso para ajudar aquela pessoa a ver a realidade. Porque o que acontece é que a maioria de nós, a gente vive cada um na própria ignorância. A gente faz aquilo que faz achando que é o melhor. E quantas vezes que a gente já não viu pessoas à nossa volta fazendo coisas que faziam muito mal a elas mesmas e muitas vezes aos outros, achando que era a coisa melhor? Acontece. Desde coisas pequenas, do nosso dia a dia, desde os pais falando para os filhos, não façam isso, e o filho está na adolescência, então vou fazer o que eu acho que é certo, até casos muito piores. Né? Isso é bastante normal até, né? Que é o processo no qual a gente acaba adquirindo um pouco a nossa identidade, então quer bater a cara por si só, né? Mas o que acontece é que, muitas vezes, a gente está diante de alguém, que a gente vê que a pessoa está tendo uma atitude que não faz bem a ela, não faz bem aos outros, só que a gente não consegue, ela acredita que está fazendo aquilo que é certo. A gente não tem acesso a conseguir fazer com que ela veja a realidade com os olhos que a gente vê. A gente não tem acesso a ela. Então, como que eu posso ajudar alguém a mudar a própria visão, a agir de uma forma diferente, se eu não tenho acesso a essa pessoa? Não tem como. É por isso que a única forma que eu posso fazer para fazer uma diferença nesse sentido é eu desenvolver uma sabedoria tal, quando eu olho para o outro, eu consigo entendê-lo profundamente. Eu consigo encontrar onde está a fresta pela qual eu posso entrar, eu consigo ter a paciência de saber que eu vou falar isso agora, vou fazer assim, e daqui 3 anos talvez vai ter algum resultado para que depois eu possa fazer alguma coisa. A pessoa que eu conheço que é assim é Lama Gandhi. O Rinpoche vai lá, aí ele diz uma coisa, parece que ele não está entendendo nada. Parece que ele está fazendo que não está, que ele está caindo no jogo do outro. Aí ele deixa a pessoa acreditar que está fazendo o jogo dela, que está tudo bem, aí vai fazendo, aí ele coloca um pontinho aqui, dá um outro pontinho lá, parece que não está fazendo nada. De repente você vê aquele pontinho, que nem quando quebra pedra grande, que vai lá e coloca só, enfia um preguinho, um pininho assim, num pontinho da pedra, só que tem que conhecer a veia da pedra, né? Para colocar no ponto certo, parece que não está fazendo nada, quando ela dá uma batidinha. E a pedra ainda acha que está forte lá, que está grande. De repente, quando vê, é só dar um clique e a pedra quebra, né? Então, assim, eu vejo Lama Gandhi, por exemplo, uma pessoa que, para mim, eu tenho grande estima entre várias coisas, mas uma delas é ter essa capacidade de ter visão, de conhecer o outro. Quantas vezes que comigo mesmo já não aconteceu de estar diante do Rinpoche e eu ver que ele está me vendo melhor do que eu mesmo estou me vendo. De dizer coisas para mim que, na verdade, eu mesmo estou negando de mim mesmo. E ele já viu que é daquele jeito. Né? Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que, na verdade, existe um nível de sabedoria. Sabedoria tem uma coisa importante que a gente entenda, que sabedoria não é inteligência. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma inteligência técnica, conceitual. Outra coisa é a sabedoria de você conseguir ver além,
de conseguir sentir. A sabedoria, muitas vezes, ela não ocorre através de nomes e números e assim por diante. É conseguir ver e entender o que ocorre, conseguir sentir o que está do outro lado. É por isso que a sabedoria entre masculina e feminina, a sabedoria é feminina. Porque ela é mais sutil, não é aquela coisa de a não ter que entender. A mente que é muito quadrada, muitas vezes ela é burra. Ela pode ter todo o entendimento, ser super inteligente, mas ela é bem ignorante muitas vezes. Por quê? Porque a realidade não é tão linear. A realidade é bem, como se diz, ampla, né? Vária. Então, o que acontece é o fato da gente poder desenvolver uma sabedoria que nos permita verdadeiramente de ver cada um, ter a paciência de agir no momento certo, saber ver as coisas para frente, saber, eu vou fazer isso agora aqui para que lá na frente aconteça aquilo. Saber, ao mesmo tempo, ter o amor, a compaixão de ver o erro do outro, ver a atitude ignorante do outro e ainda saber acolher ele, não culpar ele pelo fato dele ser ignorante. E tudo isso, por quê? Por quê? Porque dessa forma eu posso verdadeiramente ajudar a existência, a humanidade, todos de uma forma muito melhor. E isso, ponto de vista egoisticamente falando, é o que mais pode nos preencher ao mesmo tempo, né? Ajudar o próximo de uma forma verdadeira. O amor cria dependência. Amar é uma coisa muito boa. Tem uma hora que, quando você começa a abrir o coração de verdade, aí não dá para fechar. É difícil. Então, o que acontece é que traz um prazer, traz uma alegria. Lama Tsongkhapa, fundador da tradição Gelupa, tem um texto no qual ele comenta um texto de Chandrakirti, que é, na verdade, sobre a correta visão da realidade. E tem o primeiro capítulo no qual ele fala sobre a generosidade. E ele fala a generosidade de um bodhisattva, a generosidade daquela pessoa que tem um amor incondicionável pelos outros. Um amor incondicional pelos outros. E o que ocorre é que o bodhisattva se diz que quando ele vê alguém que ele pode ajudar verdadeiramente, ele fica tão alegre que ele mal se contém. Então se diz que antes dele poder dar algo para aquela pessoa que ele pode ajudar, ele já está assim de uma alegria. E se diz que o nível de alegria, o nível de prazer do bodhisattva quando ele pode dar algo para alguém, que verdadeiramente possa trazer um benefício, é muito maior do que qualquer prazer sensorial que a gente possa imaginar. É muito maior do que o prazer e a alegria e o bem-estar daqueles que são chamados arhats, que saíram do ciclo do samsara. É um nível de prazer, é um nível de alegria que nada pode se comparar a esse, se diz. Então, o que ocorre é que quando a gente começa a entender um pouco mais como a gente pode ter uma vida plena, uma vida significativa, independentemente de onde a gente estiver. Isso, assim, eu acho que foi quando eu olho para os meus mestres e pessoas que eu conheço que deixaram o Tibete em 59, depois, e conseguiram continuar uma vida ótima, em condições materiais bem difíceis. Mas é por quê? Porque eles interiormente tinham uma vida rica. E não importava onde eles estivessem, eles tinham um monte de coisa para fazer, porque estava tudo acontecendo dentro. Quando eu perguntei para um dos meus mestres, qual foi o melhor período da sua vida nos últimos 30 ou 40 anos na Índia, né? Aí ele falou, os melhores períodos foram os primeiros 10 anos. Eu falei, mas como assim? Porque eu me lembrava, falei, os primeiros 10 anos vocês estavam no norte da Índia, em um lugar chamado Buxa, que eles chamam de Buxa, que é um local, na verdade, onde era uma ex-prisão, onde os ingleses tinham colocado Mahatma Gandhi, e é perto da floresta, um lugar bem remoto, e ao mesmo tempo foram 10 anos que quando os monges chegaram, o governo indiano recebeu todos os refugiados, 59, e falou, ok, aqueles que querem continuar sendo monges vão para este local. Colocaram todos os monges lá. Aqueles que não querem mais ser monges davam trabalho, ou mesmo que querem continuar sendo monges, dá uma possibilidade. Ou vai para esse lugar onde vai ser recriada uma comunidade, onde vão todos, ou podia ir para o exército, ou podia ir para a construção de estrada.
Tiveram vários que acabaram indo para o exército, vários que acabaram indo para a construção de estrada. Eu tive um cozinheiro meu no monastério que passou 20 e tantos anos no exército lá. Achava que não ia dar nada, não, vai para o exército, tanto não acontece nada. Depois teve a guerra entre Paquistão e Bangladesh, teve que ir para a guerra, né? Mas o que acontece é que esse lugar, que era Buxa, eram mais ou menos 10 mil monges, todos juntos, todos os monastérios se reuniram lá. 80% deles ficaram com tuberculose. A comida era arroz com fezes de rato e de outros insetos. E era assim, uma coisa, porque por causa da corrupção, quando o arroz chegava, já tinha chegado pior do pior do pior. Dormir era deitar em qualquer lugar e soltar o cinto. Eu falei, e como que esses foram os melhores anos da sua vida, depois que saiu do Tibete? Ele falou, porque é verdade que tinha essas condições? Ele falou, sim. Porém, a única coisa que a gente ouvia durante esses 10 anos era pessoas falando sobre meditação, sobre filosofia, sobre as práticas, discutindo sobre o budismo e sobre política, da situação política do Tibete. Mais nada. Entre nós, éramos todos unidos e a gente passou esses 10 anos, na verdade, extremamente ricos. Eu fiz os meus melhores retiros durante esses 10 anos. Eu recebi os melhores ensinamentos durante esses 10 anos. Foram os melhores anos da minha vida nesses últimos 40. Quando a gente chegou aqui no sul da Índia e começou a criar os monastérios, aí começaram a se dividir. Monastério A, Sera, Ganden, Drepon, Tashilumpo. Os monastérios começaram a se dividir. Aí ele fala, e nos últimos 15 anos, quando a gente começou a ter um recurso material melhor, não que fossem ricos, mas começou a ter um recurso material maior, aí começou, esse é o meu monastério, esse é o seu monastério, essa é a minha casa, você não entra aqui. Começa a colocar porta, começa a colocar chave. Ele falou, quando naquela época era tudo de todo mundo, a gente já que não tinha nada, compartilhava tudo que tinha, estava todo mundo feliz. Mas o mais importante era o fato que o objetivo que a gente tinha naquele período era uma riqueza enorme interior. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente tem uma riqueza interior grande, a condição externa não é aquilo que vai determinar o nosso estado de alegria ou sofrimento. Quando a gente não tem uma riqueza interior, a gente necessita constantemente de estímulos externos, que é a sociedade na qual, em grande parte, a gente acaba vivendo. No qual o que vai determinar os meus interesses, o que vai determinar o meu estado interior, são as condições externas, porque eu preciso de estímulos cada vez mais. Então, o que na verdade devagarzinho, o budismo nos ensina, é o fato da gente entender que existe uma riqueza interior muito maior do que aquela externa. Tem uma realidade que a gente pode criar, cultivar e vivenciar interior muito maior do que aquela externa. Né? Então, assim, quando a gente tem clareza sobre isso, a gente começa, então, a ter objetivos verdadeiros internos. E é aí que entra a importância da meditação. Por quê? Porque eu quero chegar nisso. Eu quero poder ter uma boa capacidade de concentração. Eu quero conseguir chegar e falar para a minha mente, fica quieta aqui, lá ela fica, e relaxa. Eu quero conseguir olhar para outra pessoa e sentir um amor, independentemente de quem ela é, de onde ela vem e do que ela fez ou deixou de fazer. Eu quero poder ver uma situação de dificuldade e sentir que eu posso fazer a diferença. Porque eu sei qual que é a forma correta de agir diante dela. Então, ter essa vontade é o primeiro passo dentro disso. Que é, aí, muito bem, o que eu posso fazer agora para chegar nisso? Muito bem, tem que desenvolver generosidade, tem que desenvolver moralidade, tem que desenvolver humildade, paciência, sabedoria, e assim por diante. E, na nossa grande fortuna, a gente tem os métodos que nos foram ensinados a fazer tudo isso. Né? Mas o ponto que eu queria chegar é o fato que, devagarzinho, no nosso caminho, quanto mais a gente anda no caminho, mais claro fica para onde estamos indo. No começo a gente entra no caminho porque a gente gosta de estar lá, gosta da outra pessoa que está andando no caminho. A gente não sabe nem muito bem para onde está indo, mas achei você legal, vamos junto. A gente gostou de alguma... Devagarzinho, no que a gente vai entrando, no que a gente vai praticando, no que os anos vão passando, cada vez mais a gente tem uma clareza maior sobre qual é o direcionamento que a gente está dando
para a nossa própria vida através do Dharma. Quanto mais claro isso for, mais claro e mais forte se torna a nossa própria prática. Então, quando a gente fala sobre 6 dharmas de preparação, é o fato que, para que eu consiga desenvolver minhas qualidades, para que eu consiga eliminar os meus venenos mentais, quais são as bases que eu preciso ter, que a gente viu ontem? Uma estabilidade mental, conseguir parar e acalmar a minha mente, direcionar a minha mente, e ter um estado de amor a si mesmo e ao próximo, que na verdade vão juntos. Amar a si mesmo não é egoísmo. É ter clareza sobre aquilo que me faz bem e cultivá-lo, ter clareza sobre aquilo que me faz mal e abandoná-lo. Então, dentro disso, isso é algo que é super importante para a gente ter como clareza que eu preciso desenvolver. Porque uma vez que eu chegar nesse ponto, aí eu posso ter novos passos que eu posso realizar depois, que são extremamente importantes. Né? Porém, isso não quer dizer que eu não possa também trabalhar nos outros passos enquanto eu não tiver realizado completamente os primeiros. Tá? Tem várias coisas que a gente pode ir fazendo, desde realizar a impermanência, a interdependência, tem vários fatores que são importantes dentro disso tudo. Okay? Trabalhar com a raiva, tem muitas coisas que vão nos ajudar nesse processo. Porém, o ponto que eu queria só trazer agora, no começo hoje, é nos lembrar que existe uma riqueza interior muito maior do que uma riqueza externa que a gente tem, desde já, que a gente pode obter, e para a qual a gente pode se direcionar, a gente pode se dedicar, a gente pode colocar energia para realizar ela. Né? É um pouco como algumas pessoas acham que, por exemplo, a fé, ou você nasce com fé, ou você não pode ter fé. Né? Na verdade, isso não é exatamente assim. Todo o processo do caminho espiritual é algo que pode ser construído. Né? Não é que não possa ser construído. Todos nós temos esse potencial. É claro que, como Milarepa colocou com muita clareza, tem que trabalhar. Né? Vocês conhecem, já contei algumas vezes essa história de Milarepa. Milarepa foi uma pessoa que vinha de uma família rica no Tibete. E o que aconteceu foi que o pai dele faleceu quando ele era ainda menino, moço. E pelas regras de como funcionava na época, a mãe não podia ficar com os bens da família. Tinha que ser um homem que ia cuidar disso, então foi para o tio. E, a princípio, quando o filho tivesse a idade para poder cuidar, aí iria devolver para ele os bens para estar cuidando. O que aconteceu foi que, quando Milarepa, o pai do Milarepa faleceu, o tio pegou, colocou Milarepa e a mãe dele como quase escravos na casa para trabalhar. Quando ele ficou mais velho, colocou eles para fora de casa e nunca deu nada, e ele gerou um ódio enorme por esse tio e por todas as pessoas do vilarejo à sua volta que, na verdade, foram cúmplices do que ocorreu. Né? Então ele queria fazer algo, queria acabar. E a mãe dele falou para ele, saia, vai embora e vai procurar um jeito para poder se vingar. E o que aconteceu foi que ele foi atrás de magia negra. E ele encontrou um mestre de magia negra, mas ele tinha tanto ódio, tanto rancor, que ele colocou, e não tinha nada a perder, ele colocou toda a energia que ele tinha nisso, conseguiu aprender, ele veio e matou umas 150 pessoas com magia negra depois quando ele voltou. Né? Ele criou um pequeno terremoto, fez as pedras caírem e tal, fez umas coisas lá que matou bastante gente. Depois disso, a vida dele ficou vazia. Muito bem, e agora que eu me vinguei? E agora o que eu tenho? O sangue nas minhas mãos. Fora isso, o que eu tenho a mais? E ele começou, na verdade, um processo depois de arrependimento dentro disso que ocorreu. Fazendo uma longa história breve, tá? Quem quiser ler a vida de Milarepa, é muito legal a vida de Milarepa. Existe um filme também contando a vida de Milarepa, 2 filmes, na verdade. E o que acontece é que Milarepa, depois de um longo caminho, ele a um certo ponto falou, não, eu preciso fazer alguma coisa com essa vida. Aí que ele encontrou um mestre que era chamado de Marpa, e ele quis começar a seguir o caminho da espiritualidade, queria sair do sofrimento, ele começou a entender melhor.
E depois de um longo caminho, Milarepa conseguiu verdadeiramente purificar as ações dele, conseguiu atingir a iluminação naquela vida. Então, Milarepa é um exemplo de como é possível atingir a iluminação em uma vida, começando de um momento bem ruim, né? Mas no final da vida de Milarepa, depois que ele era visto já como um dos maiores santos da história do Tibete, ele era muito conhecido, era um meditador excelente e assim muito especial. O que ocorreu foi que ele estava se despedindo do principal discípulo dele, que era Rechungpa, e Rechungpa se encontrava no caminho no Tibete. Naquela época era tudo, estamos falando de uns 1000 anos atrás, pelo menos, antes de Atisha, então faz tempo já. E o que aconteceu foi que naquela época, quando você viajava, ia a pé, né? Então era 3 meses de viagem, pelo menos, para ir para certos lugares. E o Rechungpa estava saindo para uma viagem longa. E nesse momento, então, eles se despediram e eles sabiam que, na verdade, nunca mais iam se reencontrar com aquele mesmo corpo naquela vida. Milarepa já estava bem velho. E quando Milarepa se despediu de Rechungpa, disse: pode ir, não se preocupe, vá bem, vá seguro, porque você tem tudo aquilo que você precisa para essa sua viagem. Essa viagem, ele estava falando do caminho e iluminação, não era essa viagem específica. Ele falava: eu já te ensinei tudo aquilo que você precisa saber, e tudo aquilo que eu podia te dar. Vá com segurança. Nisso, Rechungpa deixa, um momento forte, né, se despedir do seu mestre. E quando ele está caminhando, já faz alguns metros, Milarepa chama ele de volta e fala: não, Rechungpa, volta aqui, porque eu não te dei o ensinamento mais importante que eu tinha para te dar. Nesse momento, Rechungpa volta todo: nossa, o que será que aconteceu? Como assim, né? E quando ele chega perto de Milarepa, Milarepa dá as costas para ele, levanta a saia e mostra a bunda. E a bunda de Milarepa era uma bunda feia. Se conta que ela era assim, toda meio áspera, com a bunda de um macaco, quase assim. De tantos e tantos anos, sentado na pedra fria, meditando, porque não tinha dinheiro nem para comprar uma almofada. Aí ele vira de volta e fala para Rechungpa: lembre-se, sem esforço não tem resultado. Ou seja, saber meditar é muito legal, mas não serve para nada se não se medita. Então, o que ocorre é que é possível, a gente tem um potencial incrível. Porém, a gente tem algo que muitas vezes acaba nos impedindo, que é a nossa falsa amiga chamada preguiça. Né? Que a preguiça, ela se apresenta como se fosse algum amigo, uma amiga, como se fosse para o nosso bem. Não se cansa muito, não. Descansa. Não se estressa. Não precisa. Mas, na verdade, o que acontece, a preguiça, ela nos impede de fazer aquilo que, na verdade, a gente sabe que é certo, muitas vezes. Uma das coisas que dentro disso acaba dando mais corda ainda para a preguiça é, de uma certa forma, falta do sentimento de responsabilidade diante daquilo que a gente está fazendo. De compromisso, talvez mais do que responsabilidade. Eu tomei um compromisso com os meus mestres, tenho que manter. Tomei um compromisso com aquela pessoa, eu tenho que manter. Eu dei a minha palavra, eu fiz um compromisso. Isso assim, isso é sagrado. Muitas vezes, hoje em dia, compromisso não equivale muito. Então, isso é uma outra coisa importante. Mas dentro disso, o que ocorre é que o que eu posso fazer para que eu consiga ter mais dedicação, maior compromisso, para que eu consiga ter um esforço constante também, para que eu consiga eliminar a preguiça? O antídoto da preguiça é o esforço entusiástico. O esforço entusiástico, não é o sacrifício, tá? É ter prazer, é sentir gosto naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente se apaixona por algo, é difícil de fazer aquilo? Fisicamente pode ser necessário um esforço maior? Materialmente pode ser necessário um esforço maior para conseguir obter ou estar junto com objetos de desejo, assim por diante? Pode, mas quando a gente tem um desejo por aquilo,
Quando a gente está apaixonado, nada nos segura. Okay? Então, o que nos falta muitas vezes não é, como pode dizer, o conhecimento, mas é a certeza, é a vontade de realizar algo. Então, para eliminar a preguiça, a gente tem que gerar esforço entusiástico. Para gerar esforço entusiástico, eu tenho que ter desejo. A gente conhece o desejo. Tem que pegar esse desejo e direcionar de uma forma correta. Essa mesma energia. Para que eu tenha desejo, o que eu preciso? Eu preciso conhecer, eu preciso saber a importância daquilo. Então, uma das coisas que é importante é a gente conseguir imaginar, conseguir ter alguma experiência e, por isso, então, querer desejar desenvolver um desejo profundo, quase que desesperador, assim, de querer a qualquer custo conseguir um estado de paz interior e de estabilidade. Para o trabalho faz, dá no que for, entendeu? Mas eu não vou perder minha estabilidade, não. Está achando que eu sou isso, está me xingando daquilo? O que é mais precioso para mim? O meu equilíbrio, a minha paz ou o que você acha de mim? Meu equilíbrio e minha paz. Então, por favor, diga o que você quiser, não vai mudar nada para mim. Então, ter um objetivo de fazer a própria vida significativa. Independentemente do resto, o trabalho tem que trabalhar, tá ótimo, vamos lá. A gente tem o corpo, tem os prazeres, tem os relacionamentos, a gente vive numa sociedade, está tudo ótimo. A gente tem que se isolar. Porém, tudo isso só faz parte de um meio, isso não é o objetivo. Ter uma paixão muito maior pelo quê? Por aquilo que a gente pode dar vários nomes, mas pode chamar de paz interior, pode chamar de equilíbrio, de estabilidade, de alegria, de iluminação. E quando a gente tiver essa paixão pela iluminação, aí o que ocorre? Aí a gente vai ter um esforço entusiástico, a gente vai ter prazer em sentar e meditar, prazer em olhar os nossos venenos nos olhos e falar, te peguei. Não vou deixar isso acontecer de novo, não. Como dizia Geshe Chekawa Yeshe Dorje. Como era o verso? Deixa eu ver se eu me lembro. Não, desculpa, esse verso não é de Geshe Chekawa. O verso que eu estou me lembrando é o verso de Dharmarakshita, que foi mestre de Atisha. E tem um texto chamado A Roda das Armas Afiadas, que é um texto maravilhoso, assim, muito forte, mas tem um momento no qual ele fala, te peguei, entendi quem você é, finalmente consegui pegar e prender aquele ladrão que por tanto tempo me roubava. Consegui pegar e prender aquele que me enganava já há tanto tempo. Finalmente consegui pegar e entender aquele que mostrava como meu amigo, mas na verdade estava me destruindo. Finalmente eu reconheço qual é a causa do meu sofrimento, que é o meu próprio egoísmo, que é a alegria. Agora eu sei de onde vem tudo isso. Então, é o fato da gente ter paixão por querer esse desenvolvimento. E o que acontece é que é só a gente começar a dedicar um pouco de energia para ver, para observar, para imaginar apenas o nosso estado de alegria, independentemente de o resto, um estado de amor, de satisfação verdadeiro, profundo, que o que ocorre é que a gente naturalmente cria uma atração por isso. Porém, deve ser cultivada, como qualquer desejo, de uma certa forma. Tem que cultivar. Tem que fazer com que ele volte, tem que estar lá, colocando água. Isso faz com que ele cresça. Isso faz com que a gente coloque ainda mais energia nisso. Ok? Então, o que ocorre é que essa parte que a gente está se preparando para quê? Esses 6 dharmas de preparação, eles servem para nos colocar em um estado que a gente consiga verdadeiramente usar os recursos que a gente tem para desenvolver as nossas qualidades da forma certa. Ok? Então,
O que ocorre é que a gente tem... Gabriel, senta aqui. O que ocorre é que a gente tem dois aspectos na nossa vida para que a gente consiga algo, ok? Esse é um ponto importante para a gente entender os 6 dharmas de preparação. Um é o aspecto do entendimento, a compreensão. Então eu vou escutar, eu vou ler, eu vou conversar, eu vou gerar uma compreensão. E através dessa compreensão eu vou meditar, vou colocar em prática e vou fazer com que a coisa aconteça. Porém, tem um outro lado que a gente não está muito acostumado como conceito, mas que é tão importante quanto, que é o fato que não existe resultado sem que tenham se criado as causas. E para que a gente consiga, por exemplo, manter um estado de equilíbrio, para que a gente consiga manter uma mente de amor, de generosidade e assim por diante, coisas que nos trariam um grande prazer, uma grande alegria, a gente tem que ter criado as causas para conseguir manter esse estado emocional. Já tiveram a sensação de quando está tudo bem, de alguma forma a gente acaba estragando? Isso acontece por quê? Porque muitas vezes é um pouco parecido, é como se não tivesse méritos o bastante, é como se a gente não fosse merecedor da felicidade. Está tudo aí, mas ao mesmo tempo a coisa não acontece, a coisa não vai. A gente acaba tendo que criar algum problema. É a mesma coisa, um exemplo bem, como a gente poderia dizer, simples, pequeno, mundano, de uma certa forma. Tinha uma moça na Índia, ela era uma mendiga, ela era surda-muda. Ela tinha uma filha pequena. E eu quis sempre ajudar ela vinha pedir esmola lá no monastério, eu sempre ajudava ela, dava alguma coisa. E um dia, quando ela estava lá, por acaso tinha uma pessoa que fazia a parte de ajudar a adoção à distância e tal. Eu trouxe ela para casa, tirei uma foto da menina. E ela conseguiu logo de cara uma pessoa que queria ajudar ela muito. Mandou muito mais dinheiro do que aquilo que era necessário, na verdade. E eu fui atrás para tentar ajudar ela. Junto com mais outros 2 amigos no monastério, a gente foi atrás. Primeira coisa, a mãe não falava e não ouvia. Para conseguir encontrar onde ela estava, ir lá, levar num lugar. A gente esteve tentando fazer de forma que a criança pudesse ter alguma educação. Então fomos atrás, consegui, viajei, fiz horas. Eu lembro, a gente pegou um táxi e falou, tem que ir para tal lugar porque tinha um tipo de uma escola onde a criança podia morar lá, né, feita pelos padres que cuidavam, mas super direitinho, e pagando podia colocar a menina lá. E eu fui até lá, a gente pegou o táxi e falou, quanto é? Não, uns 45 minutos, 7 horas para chegar no lugar. Chegamos no lugar. Eu lembro que tinha até um outro amigo que a gente encontrou no monastério e falou, vem junto, onde você estamos indo ver uma escola, quer virar? Tá bom, vem. 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Mas o que aconteceu foi que a gente chegou lá, fiz de tudo que eu podia para a menina e nunca consegui ajudar ela. Não consegui. Os recursos estavam todos lá, a coisa não acontecia. E eu, em geral, quando eu quero fazer alguma coisa, eu coloco uma energia, eu tenho uma boa probabilidade de que eu consigo, em grande parte, fazer muitas coisas. Não é que eu fiz assim de qualquer jeito. Não, eu coloquei uma grande energia para ajudar. No final, alguma ajuda, claro, que foi dada, porém, nem 10% daquilo que eu queria. E é como, certa vez, é como se assim, as condições estão aqui, porém as causas estão faltando. Você não consegue acessar as condições que estão presentes. Então, o que ocorre é que, na prática espiritual, o que se ensina, o que Buda nos transmitiu e assim por diante, é que a gente precisa de 2 aspectos. O aspecto do estudo, do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa construir uma base de energia virtuosa para poder sustentar um estado de alegria e de satisfação. Então, na nossa prática, tem a parte do estudo, tem a parte da compreensão, a parte da meditação, que é muito importante, mas, junto a ela, tem a parte de gerar energia virtuosa, gerar uma palavra que não tem tradução, que em tibetano é sonam, em sânscrito é punya. Quem falava que essa palavra não tem tradução
é um dos maiores estudiosos ainda vivos hoje sobre a língua tibetana e sânscrita, que é o professor Lokesh Chandra. Ele publicou por volta de 600 livros sobre o budismo, escreveu enciclopédias, escreveu dicionário sânscrito tibetano. Ele se tornou amigo de Lama Gangchen nos últimos anos, é um velhinho indiano. E o que ocorre é que ele estava falando a dificuldade que a gente tem no Ocidente com certos termos. E o termo punya, que na verdade quer dizer mérito, energia virtuosa, causas positivas. É difícil, não tem uma palavra para traduzir, porque a gente não tem o conceito na nossa cultura. Como que eu vou traduzir uma palavra que eu não tenho conceito para exprimir ela? Mas é um conceito no budismo extremamente importante, que é o conceito que para que eu possa gerar um estado de consciência, para que eu consiga ter certos resultados, para que eu consiga, na verdade, vivenciar qualquer coisa, eu tenho que ter criado as causas para que eu possa vivenciar aquilo. Não basta apenas ter as condições no momento. E é por isso que é dada uma importância muito grande ao processo de gerar energia positiva. Como? Dando. Então eu vou gerar essa energia positiva dando para os seres sagrados, dando para os seres sencientes, generosidade, oferendas, ajudando esse processo de doar, de dar. É uma das formas através das quais a gente gera energia positiva. Dentro dos 6 dharmas de preparação, eles têm uma primeira parte que é, como a gente viu ontem, preparar o local, preparar as oferendas. Depois disso a gente tem o seu terceiro dharma, que é ter a correta postura externa e interna, postura do corpo, a correta postura da mente, que é gerar uma mente de amor a si mesmo e uma mente de amor ao próximo. E a gente entra, então, no quarto dharma de preparação, que são chamados a prece dos 7 ramos, que é direcionada principalmente em 2 aspectos, que é aquele de purificar as nossas, assim por dizer, causas negativas, e gerar causas positivas, purificar as negatividades, gerar mais méritos, mais energia virtuosa. Mesmo nos monastérios, como por exemplo em Cera, onde eu estudei, o estudo é uma parte muito importante. E a gente passa 10 a 12 horas estudando por dia. Porém, todo dia dos estudos tem toda a parte de meditação, a parte de acumular energia virtuosa, acumular méritos, que é tão importante quanto também, na verdade. Porque o que se diz é que se eu tiver um grande conhecimento intelectual, mas eu não tiver méritos, aquele conhecimento não vai ser nada mais do que conhecimento intelectual. Eu não vou conseguir colocar em prática. Por quê? Pelo simples fato que, se eu gerar um estado verdadeiramente de harmonia, de respeito, de amor, de equilíbrio, eu vou estar bem. E o estar bem é resultado de ações positivas feitas. Então, o que ocorre é que, para que eu consiga manter esse estado de amor, de sabedoria, ao mesmo tempo, junto a ele mesmo cria energia positiva, mas eu tenho que ter uma energia positiva grande, ter méritos, que consiga sustentar aquele estado interior de estabilidade, de alegria, de paciência, e assim por diante. Então, é aqui que entra a importância de acumular méritos. É algo que no budismo, assim, se dá uma importância muito grande, e que na nossa cultura ocidental é um pouco difícil de entender. Não tem nem a palavra para traduzir, porque nos falta o conceito. Okay? Isso é uma coisa difícil, porque é um conceito extremamente importante no budismo, que a gente não conhece, então a gente, no começo, a gente vai meio que batendo a cara em vários extremos, até a gente conseguir entender isso e encaixar dentro. Não é uma coisa óbvia na nossa cultura para a gente ter essa compreensão. Okay? Mas devagarzinho a gente chega lá. Então, o que ocorre? Depois da gente ter, nas 6 práticas de preparação, vamos então falar diretamente sobre os dharmas de preparação. A gente vai, preparou o lugar, o altar, limpou, preparou o lugar onde a gente vai sentar, preparou as oferendas, sentou, postura correta, pernas, coluna, ombro, mão, cabeça, boca, olhos, respiração. Se concentrou, fez um pouco de meditação sobre a respiração, trouxe a mente para um estado de maior equilíbrio e calma, induziu a si mesmo a gerar amor a si mesmo, induziu a si mesmo a gerar amor ao próximo. Okay? Com isso, a gente já preparou uma boa base. E como eu disse ontem,
Já esses primeiros 3 dharmas de preparação por si só já são uma prática importante. Ok? Depois disso, a gente vai entrar então naquele que é o 4º dharma de preparação. O 4º dharma de preparação, ele se chama... essa parte, digamos que o terceiro ponto, aquele de gerar a correta motivação, é uma parte importante porque a motivação é o que vai determinar a direção. Vou meditar bem, para ter o meu equilíbrio, para poder observar coisas. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que passa horas meditando para ter maior clareza nos negócios. Tudo bem, é usar métodos espirituais para razões mundanas. Okay? Conheço, a pessoa passa horas meditando, aí tem um caderninho, aí de vez em quando vai lá, anota uma tática de ação, é tudo que faz com meditação. Tudo bem. Porém, o que eu estou fazendo é uma ação espiritual ou mundana? O que ocorre? O que vai determinar se aquela ação ela é espiritual ou se ela é mundana? A motivação com a qual eu fizer ela. Okay? Por isso que a motivação de amor a nós mesmos e amor ao próximo como uma coisa única é extremamente importante. A próxima parte que a gente vai ver agora, que na verdade é o 4º e o 5º dharma de preparação, eles servem na verdade para nos ajudar a purificar as nossas negatividades e acumular energia virtuosa. São esses 2 aspectos importantes. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é gerar o que é chamado campo de méritos. Então, o campo de méritos é quando a gente vai convidar a este local os seres sagrados. A gente vai convidar os nossos mestres, a gente vai convidar os Budas, tudo aquilo que é o sagrado para nós. Okay? Com uma função bem específica a gente vai estar convidando, para que nos ajude a purificar nossas negatividades, acumular energia virtuosa e, ao mesmo tempo, para pedir as bênçãos, para que nos abençoe, que é o 6º dharma de preparação. Então, dentro disso, existe uma atitude hoje em dia até bastante comum em relação ao budismo, que... Não posso colocar. A gente pode talvez ter 3 atitudes diferentes em relação a isso. Uma atitude é aquela de acreditar em tudo simplesmente porque assim foi dito, fechar os olhos e ir adiante. Okay? Uma outra atitude, que é o outro extremo, é a atitude na qual a gente, na verdade, não está acreditando, mas, ao mesmo tempo, a gente traz a realidade, os ensinamentos e tudo para o nosso nível de entendimento. Então, eu vou acabar simplificando um monte de coisa, eu vou acabar fazendo como que as coisas... Eu não consigo entender a existência de seres sagrados, os seres sagrados não existem, é tudo uma metáfora. Dá para entender esse processo? Ok? Então, o que ocorre? E depois... existe uma terceira atitude, que é uma atitude, na verdade, na qual o que a gente faz? A gente começa a ter a necessidade de ter entendimento, mas, ao mesmo tempo, ter o entendimento de que existem coisas que eu não entendo. Então, respeitar que existe uma parte do processo que eu ainda não entendi. Isso não quer dizer que não possa ser entendida. Ok? Que é a atitude que eu acho que é correta. Quando a gente fala sobre convidar os seres sagrados, a gente parte de alguns princípios importantes. O primeiro princípio é o princípio da continuidade. Quando a gente morre, a morte não é nada mais, nada menos do que a separação do corpo grosseiro, ou seja, o corpo grosseiro perde força, o corpo sutil perde força e o corpo e a mente muito sutil continuam, saem desse corpo e tomam outra forma grosseira em outro corpo. Ok? Então, o que ocorre é que a morte ela não é o fim de tudo. Da mesma forma como a morte não é o fim para nós, seres ordinários, quando uma pessoa, um ser, consegue atingir o estado da iluminação, ele deixa aquele corpo, ele continua a existir ou deixa de existir? Continua da mesma maneira. Isso é uma primeira coisa. Segundo aspecto, a comunicação
nós damos um grande valor à comunicação verbal e visual. Né? A gente acaba, muitas vezes, até, como pode-se dizer, não é diminuindo, mas desvalorizando várias formas de comunicação e reduzindo, efetivamente, reduzindo a comunicação a simples comunicação verbal e visual. Ok? Quando que, na verdade, existe muito mais do que isso. Por exemplo, quando a gente está na presença de uma pessoa sem falar e até sem ver a pessoa, a gente pode ser influenciado por ela? Pode. Tem a possibilidade de a gente saber que uma pessoa está por perto sem nem ter visto ela, nem ter ouvido ela? Tem a possibilidade de eu estar perto de uma pessoa que está com muita raiva e eu começar a ficar nervoso? Ou o contrário, estar perto de uma pessoa que tem um estado de grande amor e alegria e eu me influenciar, eu sentir um estado de mais paz, mais alegria? Isso acontece, a gente tem experiência direta disso. Okay? Então, o que ocorre é o fato que existem níveis de comunicação muito mais profundos do que a comunicação verbal ou a comunicação visual, que a gente usa, só que a gente não é consciente disso muitas vezes, e que é a forma de comunicação que se diz que se tem quando não se tem um corpo grosseiro. Okay? Seja essa no bardo, seja esse os seres que não têm um corpo grosseiro. Se tem um ser sagrado, um ser que já saiu do ciclo de sofrimento, que ser espiritualmente altamente desenvolvido, que tem essa capacidade de comunicação, se diz que é uma comunicação que ocorre através da mente, ela não ocorre através da palavra ou da forma. Então, no momento no qual eu convido, eu abro a minha mente para que esse ser venha a este local, existem todas as possibilidades para que ele efetivamente venha a este local. Qual que é a importância de um ser sagrado vir a este local? Eu não vejo ele? Não vou conseguir conversar? É o fato que, quando eu estou diante de um ser sagrado, a primeira coisa é a influência que eu vou receber positiva, que são chamadas as bênçãos. As bênçãos é como receber um empurrãozinho interior. É ter uma influência positiva, através da presença de uma pessoa, de um ser. Okay? O que ocorre é que se diz que esses seres sagrados, para que eles possam estar à nossa presença, para que eles possam nos abençoar dessa maneira, é necessário que nós tenhamos, antes de tudo, uma abertura da nossa parte, da nossa mente. Um pouco se diz que o ser sagrado ele tem o gancho da sabedoria, que pode nos ajudar, mas a gente tem que ter o anel da fé. Né? Se não tiver o anel, o gancho não tem onde pegar. Então, o que ocorre é a mesma coisa como, acho que vários de nós já tivemos experiências de estar diante de uma pessoa que a gente quer ajudar, a gente quer dar algo para a pessoa, e mesmo energeticamente a pessoa está fechada. Você chega lá e não vai. Okay? Então, o que ocorre é que, no momento no qual a gente convida os seres sagrados, os nossos mestres da linhagem, os Budas, para virem a este local, o que ocorre é que a gente automaticamente se abre para essa existência sagrada. A gente cria uma conexão. A gente abre as portas para poder receber. Okay? Então, o quarto Dharma de preparação é quando a gente vai efetivamente convidar os seres sagrados a este local. Tá? Por quê? Porque eu vou estar fazendo a minha meditação. Isso não é a parte principal da meditação, porém faz parte da preparação. Por quê? Porque eu quero receber as bênçãos, eu preciso gerar energia virtuosa, purificar minhas negatividades, receber as bênçãos para me ajudar a ter uma mente clara, bem direcionada, com a força necessária para poder transformar as minhas várias atitudes e formas de pensamento. Ok? Então, existem várias formas através das quais a gente pode, na verdade, fazer esse Dharma de preparação de convidar os seres sagrados a este local. Existem vários textos, várias sadhanas, que são manuais de meditação, no qual mostram isso de várias formas diferentes.
porém eu vou explicar o mais simples, eu acho que é um dos mais conhecidos, uma das formas mais simples que existe de estar fazendo isso. Okay? Na tradição do budismo tibetano, a gente tem, eu acredito que os mestres antigamente tinham uma capacidade de visualização incrível, porque as visualizações que são explicadas são assim das mais complexas. E o que ocorre é que, antes de tudo, quando a gente visualiza algo para nós mesmos, a gente, na verdade, não faz uma grande distinção entre aquilo que é a visualização e realidade. A gente entra na visualização de verdade. Então, a gente cria aquela realidade, a gente vivencia ela. Né? Visualizar não é apenas, não é tentar ver com os olhos abertos, não é isso, ou com os olhos fechados. É imaginar uma realidade, vivenciar ela. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade de visualizar certas coisas porque a gente não tem familiaridade com elas. Né? Por exemplo, se a gente for visualizar uma comida, né? Eu gosto do exemplo da pizza. A gente consegue imaginar uma pizza? Né? A gente para agora, se concentra um pouco. Imagina a pizza na sua frente. O formato da pizza, ela é redonda, mas não perfeita. Ela tem a crosta em volta. Uma parte está mais branca, algumas partes um pouquinho levemente queimadas. Aí você imagina, a pizza tem a parte do vermelho do tomate, o branco da mozzarella. Aí você imagina a textura da pizza, que a parte em volta é um pouquinho mais mole, tem uma parte que está um pouco mais durinha. Aí você imagina a temperatura, o calor que chega, o cheiro. Aí você encosta na pizza com as mãos, você sente o tato, a textura. Aí quando você come, você começa a sentir o gosto. Antes de comer, começa a dar água na boca. Aí quando você... Dá para imaginar? Difícil de fazer essa visualização? Não é. Nesse processo, é uma visualização que ela tem apenas fator visível ou ela também tem os 5 sentidos, na realidade? Então, os 5 sentidos. Mexe com a gente fisicamente? Pode dar água na boca? Pode aumentar a fome? Direciona a nossa mente? Então, o que acontece é, quando a gente fala sobre visualizar Guru Buda, seja o que for, deveria ser uma experiência com imaginar pizza. No sentido que é uma experiência plena dos 5 sentidos. Não é imaginar a tanca, o bonequinho na nossa frente. É, por exemplo, quando a gente está na presença de uma pessoa que a gente tem um grande respeito, gratidão, amor, a gente sente algo no corpo? É isso que a gente imagina quando a gente visualiza a nossa frente Guru Buda. É uma experiência, não é uma simples imagem que a gente coloca à nossa frente. Agora a gente aprende a visualizar, imaginando, pelo menos assim, aprendi a tanca, uma estátua. E ontem, quando a gente fez a meditação, eu entrei em conflito, porque eu tinha vontade de ver um ser sorrindo, mas aí eu também não entrava. Assim, tem um momento que eu falei, opa, o que está acontecendo? Então, o que ocorre é o seguinte, as tancas, as estátuas, na verdade, são apenas uma forma de representação. O que acontece, que é muito comum, é a gente acabar tentando visualizar igual está no desenho. Só que a verdade é que a forma correta de visualizar é... A gente visualiza Guru Buda, é o Guru na nossa frente. Um ser verdadeiro. Não é que tem que ser aquela coisa toda bonitinha, parada, que não mexe nada, que parece um pouco desenho animado, né? A gente pega as tancas, elas têm um tipo de arte que é bastante até, um pouco meio tipo desenho, assim, um pouco cartoon até, né? Eu acho lindo, mas se a gente pega a imagem de Tara, olha para a própria tanca, ela tem uma coisa um pouco assim, um estilo até um pouco cartoon. Mas é a forma como é a representação. Mas a visualização, na verdade, ela tem que ser algo verdadeiro, a gente tem que sentir a presença. Isso é a forma mais correta. Então, o que a gente vai fazer... A gente vai imaginar, na verdade, aquilo que, nesse caso, assim, generalizando, depois tem vários casos específicos, aquilo que é chamado objeto de fé. Tebeyul, em tibetano. O objeto de fé é aquilo que, para nós, representa o sagrado. Okay. O que a gente vai visualizar normalmente é chamado de Guru Buda. Guru Buda é
todos os seres sagrados que se manifestam a nós na aparência ou de Buda Shakyamuni ou na aparência do nosso próprio Guru. Na verdade, pode se fazer tanto de uma forma como da outra. Depende para nós aquilo que é mais forte com a qual a gente se conecta mais. Existem visualizações extremamente complexas, mas que eu nem vou entrar no detalhe sobre isso agora, porque a gente faz dificuldade de visualizar um ser, imagina ter que visualizar 250 e tantos. Né? Tinha uma pergunta? Lema, quando a gente estiver fazendo o Guru Yoga com a visualização do Guru, pode trazer uma memória Pode. de um momento? Pode. Você, na verdade, o que ocorre? Quando você traz uma memória do momento, aquele momento, ele tinha não apenas forma, mas ele tinha uma sensação. A gente traz de volta aquela sensação naquele momento para ter essa memória, com certeza. Isso é uma técnica muito boa, na verdade, para a gente poder estar fazendo uma visualização que não seja apenas uma imagem, mas que seja uma experiência. Né? Então, o que a gente vai visualizar? O que ocorre é que o que o Guru representa, nesse caso, e na verdade é até difícil falar um pouco sobre essas coisas, porque no Ocidente, por muito tempo, esses ensinamentos nunca foram falados muito abertamente, pelo fato de ter um grande perigo, de quem está falando parecer que, então porque eu sou isso, querer se fazer de importante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante esses ensinamentos. Por isso, eu prefiro falar abertamente, porque eu me coloco no mesmo nível de todo mundo que está aqui. Então, como eu me coloco diante de meu mestre, como eu me coloco diante da minha prática. E o que ocorre é que o Guru, ele, na verdade, onde que ele se torna importante? Por que a gente tem o conceito do Guru na nossa prática? A palavra Guru, ela quer dizer, entre outras coisas, pesado. Em tibetano, a palavra lama, que na verdade seria a tradução de Guru, em tibetano, lá, quer dizer alto, que está acima. Tipo, por exemplo, o topo da montanha se usa a palavra lá. É a mesma palavra para lama. Ma é negação. Ma é uma palavra de negação. Então, lama, que é lama em tibetano. Lama quer dizer que não tem acima. Lá é superior, alto, acima, ma não. Então, na verdade, que não tem acima. Isso seria literalmente o significado. O que quer dizer isso? Não quer dizer que a pessoa que representa, que para nós, a nosso mestre, é uma pessoa tão maravilhosa que não existe ninguém melhor do que ele. Não é isso. Tá? É o conceito que de todos os relacionamentos que a gente tem na nossa vida, o mais importante, aquele que tem um peso maior na nossa vida, é o relacionamento com o nosso próprio guia espiritual. Por quê? Porque em todos os relacionamentos existe uma razão, existe uma troca. Nos relacionamentos, assim, por chamar mundanos, a gente troca amor, a gente troca carinho, a gente troca bens materiais, a gente troca ajuda, a gente troca muitas coisas. Mas aquilo que a gente recebe do ponto de vista nessa troca com o Guru, o que é? Porque no que se baseia o relacionamento com o Guru? No caminho à iluminação, que é aquilo que existe de mais precioso. Então, a importância que é dada ao Guru não é pela pessoa do Guru em si, mas por aquilo que representa e pelo caminho que aquilo nos leva. Tá? É um pouco como dizer, eu tenho 3 pessoas que eu gosto na minha vida, uma delas e que me ajudam, uma delas me ensina a plantar e cultivar a terra que eu uso para poder comer e me sobreviver. Uma outra pessoa é aquela que me ensinou a poder ler e escrever, que eu uso para me comunicar. E tem outra pessoa que eu acho maravilhosa, super legal, e que me ensinou a fazer manicure. Pintar as unhas direitinho, cuidar super bem das minhas unhas, que eu gosto. Ok? E dos 3, a pessoa mais legal é a que me ensinou a fazer manicure. É aquela que eu admiro como pessoa, acho super legal e tudo. Mas como gratidão, como importância, qual das 3 é mais importante para mim? Aquela que me ensinou a poder cultivar a terra e poder comer, né? Então, o peso, por que essa pessoa é importante?
Não pelo caráter, pelos aspectos dela, mas principalmente pelo relacionamento que se criou com ela, porque é um relacionamento no qual ela me ensinou, ela me deu algo que para mim é extremamente importante. Então, o peso, a importância que se vem do relacionamento espiritual é porque o caminho espiritual é a nossa prioridade na vida. É daí que nasce o peso, a importância da palavra guru, o peso que isso traz. Ok? Então, tem até analogia, assim, brincadeiras, nem tanto brincadeiras, assim, um pouco, mas que se diz, não só na tradição do budismo, mas também no hinduísmo, eu já vi isso, que fala, sim, o guru é pesado, não é fácil ficar com o guru, é pesado. Porque tem uma coisa que, na verdade, o que ocorre, isso eu já vi várias vezes, tanto comigo e com outras pessoas à minha volta, junto com o Lama Gante, por exemplo, é muito claro isso. Estar sempre perto e junto do próprio guru é viver um intensivo de ter que ficar se olhando e ter que ficar se trabalhando. Sim, é como nunca tem muito uma pausa, falar, agora posso relaxar um pouco, deixa eu ficar com os meus venenos, numa boa. Está sempre lá tendo que olhar de cara e ter que lidar com as coisas, né? Que é maravilhoso. Mas pode ser um pouco pesado, pode ser um pouco difícil nesse sentido, né? Então, eu já vi pessoas falarem, não dá para tirar um pouco de férias do guru, preciso ficar um pouco com os meus venenos, ficar um pouco comigo mesmo, sem ter a sensação de ter que fazer alguma coisa diferente, né? Mas isso é a nossa imaturidade. O que ocorre é o fato que o guru, o que ele representa? Ele representa para nós a personificação, a materialização do nosso próprio caminho espiritual. Ele representa aquilo que eu quero me tornar. Mais uma vez eu repito, não é a pessoa física que eu quero me tornar, não é isso. Mas ele representa as realizações, o meu próprio potencial desenvolvido que eu quero gerar. E quando eu falo o guru, na verdade eu posso ter, como eu, por exemplo, tenho vários mestres. E quando eu visualizo, eu faço a prática, como nos dharmas de preparação, eu visualizo o Guru Buda à minha frente, na verdade, o guru que se visualiza, ele é que é a união de todos os gurus. Então não é que, hoje quem vou convidar para vir é esse, amanhã é outro. Não, não é isso. Na verdade, é uma coisa só. Okay? Então, é uma representação do sagrado para nós, que é inseparável dos Budas, que é inseparável de tudo aquilo que é sagrado para nós. Mas, ao mesmo tempo, é o que nos cria essa conexão. É através do qual nós podemos nos conectar com aquilo que é sagrado. Por quê? Porque é algo que... Primeira coisa... O Buda sempre disse, eu estarei presente através daqueles que poderão me representar, daqueles que irão transmitir os ensinamentos e colocar em prática aquilo que eu ensinei. Né? Então, a importância da gente, na verdade, ter essa representação. Mas, na base desses ensinamentos, tem algo que eu não quero entrar em detalhes agora, porém, um dos primeiros passos que a gente aprende em relação a isso, se chama... Shenyen Tentsul. Shenyen, Nyen quer dizer amigo, uma pessoa com quem a gente tem afeto. She quer dizer conhecimento, mas nesse caso é aquele que nos mostra o caminho espiritual. Então, nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual. Tentsul, ten é depender no sentido de se apoiar. Tsul é como. Então, a tradução em inglês, que é uma boa tradução, é How to rely upon the spiritual guide. How to rely upon. Quando a gente traduz isso para o português, é um pouco difícil a tradução, que não é como, que acaba sendo como depender, mas que também não está correto. Não, é como confiar, na verdade. Que também não é se entregar apenas, talvez como confiar, mas eu acho que a melhor forma é como se relacionar corretamente. Eu acho que o que ocorre é a gente falar, então, é como se relacionar corretamente com o guia espiritual. Mas esse se relacionar como que eu vou confiar, onde eu vou colocar a minha energia. É um pouco como, sei lá, eu tenho um médico, seja um dentista. Qual que é a forma correta de eu me relacionar com o dentista? Confiar nele, os problemas que eu tenho com os dentes, a saúde da minha boca. Só que eu posso colocar a culpa no dentista se eu fico com cárie?
Um dentista me diz que eu posso, porque se o dentista não me explicar e não me der direito as explicações do como eu devo fazer, eu posso dizer que ele faz parte das causas da minha cárie. Mas se o dentista falar direitinho o que eu tenho que fazer e tudo, e eu nunca escovar os dentes, aí eu posso falar, mas eu fui no dentista e ainda estou com cárie. Claro, fez o que o dentista falou? Não. Pronto, eu não estou me relacionando corretamente com o dentista. Por que eu vou escolher um dentista e não outro? Eu vou escolher um dentista por causa de valores políticos? Não. Eu vou escolher um dentista porque eu acho ele bonito ou bonita? Pode ocorrer, porém não deveria ser a coisa certa. Pode ocorrer. Aí depende, provavelmente eu não estou indo lá porque eu quero cuidar dos dentes. Mas o que acontece... Quais são os requisitos importantes se eu vou procurar um dentista? Que saiba cuidar bem dos meus dentes. Tem que ter uma certa afinidade, porque eu posso ter um dentista que cuida muito bem dos meus dentes, mas se tem uma antipatia recíproca, não vai dar certo também. Mas o que eu vou procurar antes de tudo? Uma pessoa que tenha capacidade de cuidar bem dos meus dentes. Não é importante se é simpático, não é simpático, qual que é a religião e mil outras coisas. O importante o que é? Que ele cuide bem dos meus dentes e que eu me relacione corretamente em relação a isso. Eu posso ter visões diferentes sobre 1000 assuntos, porém, em relação aos meus dentes, eu vou seguir aquilo que ele está falando. Eu posso ter uma pessoa, o melhor dentista do mundo. E eu sou um grande amigo desse dentista. Eu acho o dentista uma pessoa legal, bacana. A gente adora sair junto, etc. Só que eu nunca pedi ajuda para esse dentista para cuidar dos meus dentes. E eu estou com os dentes que estão apodrecendo. E ele não cuida dos meus dentes. Por quê? Porque eu nunca pedi. Eu sempre me relacionei com qual parte dele? O lado de amigo, e que está tudo ótimo, não tem nada de errado nisso. Porém, eu nunca me relacionei a ele como um dentista. Okay? Quando a gente vai à procura de um mestre espiritual, quais são os aspectos importantes que ele deve ter? Tem que ser simpático? Não necessariamente. Tiveram grandes mestres que eram muito duros. Um dos mestres de Lama Gancha, que era uma pessoa incrível, mas Lama Gancha recebia pelo menos uma bronca por dia. Pelo menos. Que era Kyabche Son Rinpoche. Mas a principal qualidade é que seja uma pessoa que tenha uma sensibilidade correta, que me possa guiar corretamente no caminho espiritual, e entre essas condições, uma delas é que é uma pessoa que me ame. Que sabe, que queira verdadeiramente o meu bem num nível mais profundo e que possa me guiar de uma forma correta no caminho espiritual. Tá? Existem todos, eu não vou entrar agora nos detalhes sobre isso. Porém, e qual é a forma na qual eu vou me relacionar? Com uma pessoa que me guia no caminho espiritual para que possa me guiar. Então, o que está na base? Qual que é a liga que cria esse relacionamento da forma correta? O caminho espiritual. Isso é o mais importante. Porque se eu estiver perto de alguém, porque eu acho a pessoa legal, ótimo, eu posso receber benefícios, pode ter várias coisas, mas o que eu vou receber? Aquilo que eu pedi. O nível no qual eu mesmo me conectei. Ok? Então, o que é muito importante no nosso caminho espiritual é que quanto mais forte, quanto mais estável for, como posso dizer, a nossa fé, a nossa determinação no nosso próprio caminho espiritual, mais forte vai se tornar aquela com o nosso guia espiritual. Porque uma coisa não deve se separar da outra. E a mesma coisa acontece de outra forma. Quanto mais forte for a conexão que eu tenho com o meu guia espiritual, mais forte deve se tornar a minha conexão que eu tenho com o caminho espiritual também. Okay? Tudo isso porque, nesse momento da prática, a gente visualiza aquilo que é chamado de Guru Buda. E para a gente entender um pouquinho o que isso quer dizer, né, a gente tem que entender um pouco qual é o conceito de Guru, que é uma coisa que, na verdade, na nossa cultura, muitas vezes é difícil, porque quem aqui cresceu tendo o Guru da família dos pais? Poucos. Né? Não é que a gente cresce tendo o exemplo do que, não, esse é o Guru. A gente não faz parte.
Então, muitas vezes, a gente não sabe muito bem como encaixar, como colocar, o que é, o que não é. Uma coisa que não faz parte. A gente tem uma atitude, muitas vezes, de achar que ter um guru quer dizer não ter mais o nosso próprio livre-arbítrio e a nossa própria autonomia, de uma certa forma, que é completamente errado. Né? Tem várias coisas dentro disso que acabam, muitas confusões que podem nascer. Porém, hoje não é o assunto de hoje isso. Né? Mas o que ocorre é que quando a gente vai, nesse momento, convidar o campo de méritos da nossa linhagem, que é chamada a linhagem sussurrada de Ganden, que são os ensinamentos orais que vêm de Lama Tsongkhapa, o campo de méritos se visualiza com o Guru Buda. Então, a gente visualiza à nossa frente, a gente pede para que o Guru venha, como a pergunta que foi feita agora, se a gente pode, na verdade, lembrar de uma experiência. É exatamente isso também. É o fato de eu ter, na verdade, uma conexão, porque se eu for lá, imagina um Buda na minha frente, eu vou estar imaginando um desenhinho. E algo muito mais. Então, qual que é a referência que eu tenho para poder verdadeiramente me conectar com o sagrado? São as experiências que eu vivi com esse corpo. Então, nesse momento que eu peço para Guru Buda, venha a este local, eu lembro do meu Guru. É uma experiência que, se a gente fizer bem feita, nos traz uma emoção muito forte. Então, nesse momento, a gente vai estar convidando o Guru Buda à nossa frente. A gente pode visualizar isso de diferentes maneiras. A gente visualiza normalmente sobre um trono. O trono representa as qualidades. Né? Nesse momento que eu estou sentado sobre esse trono, na verdade, representa principalmente as qualidades do Dharma. Representa o valor que é dado daquilo que eu, nesse momento, estou representando, e não da minha pessoa física. Tá? Né? Por isso que, sei lá, se eu estiver em qualquer outro momento que eu não estiver representando o Dharma, não é que eu me sinto tão à vontade, é o contrário. Né? Porque o valor que é dado não é para a pessoa, nesse momento que eu estou sentado aqui, mas é pelo ensinamento. Por exemplo, uma vez eu vi uma cena para mim linda, que eu tenho uma memória muito clara dela. Eu estava em monastério lá em Cera, a gente estava indo ver um filme, que era uma coisa bem rara de acontecer, porque a televisão era proibida, e era o Pequeno Buda. E tinha um lama, que era o Dagyab Rinpoche, se não me engano, Ratu Kyonla Rinpoche, que ele foi um dos atores durante o filme. Então a gente ia ver o filme junto com ele, tinha uma televisão na escola, escondido à noite para poder ir lá ver o filme e tal. E outra pessoa que ia ver esse filme também era Kundun, desculpa, não era o Pequeno Buda, era Kundun, eu acho. Não era o Pequeno Buda, não era o Pequeno Buda mesmo. E outra pessoa que estava indo junto era o meu mestre, o Abade de Tashilhunpo, uma das maiores autoridades que existia entre todos os monastérios. Então foi até divertido fazer uma coisa que era meio errada junto com a maior autoridade que existia, né? Escondido à noite, entrando assim para ver o filme. E o que aconteceu foi que, para mim, a coisa mais incrível, porque o filme, nunca gostei muito do filme, mas e naquela hora a televisão péssima, pequenininha, volume baixo. E o que aconteceu, mas a coisa mais incrível foi que no momento que a gente foi para encontrar esses dois lamas, para poder ir ver o filme, eles estavam num quartinho, num guest house que tinha lá do monastério. E eles eram amigos, todos os dois discípulos do mesmo mestre, que é Trijang Rinpoche, e eles estavam, durante aqueles dias, fazendo uma troca de ensinamentos. Então, o que aconteceu é que no quarto onde eles estavam, um quartinho pequeno, de uns 3x3, assim, um quarto pequeno, e tinha uma cama, e nessa cama tinha um assento um pouco mais alto. E o que aconteceu? Eu vi assim, eu pude ver uma parte dessa cena, que um deles se sentava na parte mais alta como um trono, o outro se sentava na parte mais baixa, fazia primeiro 3 prostrações, oferenda, sentava na parte baixa, recebia a transmissão e ensinamento. Quando terminava, aí trocavam de lugar, o outro fazia as prostrações e ele transmitia aquele ensinamento que ele tinha recebido que o outro não tinha. Então, fazia as prostrações, cada um se sentava na posição de respeito, não pela pessoa, mas por aquilo que ele representa naquele momento. É o valor que a gente dá ao ensinamento. Tá? Isso é uma coisa que é muito fácil fazer confusão. Não só aqui no Ocidente, no Oriente também. Tá? A gente valoriza aquilo que representa. E nesse momento, por exemplo, eu estou representando o quê? Os ensinamentos. Estou representando o quê? O Dharma. E é por isso, para dar valor ao próprio ensinamento, que você dá valor naquele momento àquilo que o representa.
Okay? E é isso que representa o trono, representa as qualidades disso tudo. Okay? Eu, para falar a verdade, não me sinto nada à vontade sentado no trono. Porém, eu me sinto à vontade ensinando o Dharma, então no final dá certo. Porém, o que acontece é assim, eu por mim mesmo estou muito melhor sentado no chão. Mas o que eu quero dizer é que a gente visualiza Guru Buda à nossa frente, sentado sobre um belíssimo trono, porque representa o valor, a importância daquilo que Guru Buda, por sua vez, representa. Que é o Dharma, é o caminho espiritual, ao mesmo tempo representa o nosso próprio potencial de iluminação. Sobre o trono a gente visualiza uma flor de lótus, um assento de sol e um assento de lua. O assento de sol e o assento de lua são como duas almofadas. Uma é vermelha e a outra é branca. Ok? O que isso representa? Representa, tem vários significados, mas entre eles representa a flor de lótus representa renúncia, amor próprio. O disco solar representa a sabedoria. E o disco lunar representa a compaixão, a bodhicitta. Então, bodhicitta relativa, bodhicitta absoluta. O disco lunar, bodhicitta relativa, amor e compaixão por todos os seres. Disco solar, bodhicitta absoluta, ou seja, correta visão da realidade e sabedoria. Ao mesmo tempo, representa o perfeito equilíbrio de energia masculina e feminina. Tem vários níveis de significado desse assento de sol e de lua. Sobre ele, Guru Buda está sentado. Ele está de uma forma... Normalmente a gente visualiza da forma como a gente conhece nosso próprio Guru. Então, a gente visualiza normalmente sentado com as pernas cruzadas, com as vestes monásticas. A gente visualiza o mais importante... Tem várias formas de visualizar, mas a gente pode simplesmente se conectar com aquilo que é mais familiar para nós. Importante visualizar que o Guru Buda está sorrindo. Né? Esse sorriso, ele representa várias coisas. Ele representa o amor que nós sentimos e que recebemos. Um dos meus mestres, ele dizia, quando a gente visualiza, que a gente para meditar, a gente visualiza o Guru Buda, ele está sorrindo, é um pouco como se dissesse para a gente, finalmente está fazendo a coisa certa, que bom. Né? Mas é o fato da gente, para mim, o mais importante desse sorriso é o fato do amor, que é muito forte. Né? Para mim, uma das coisas mais especiais que existe do amor, dessa relação entre mestre e discípulo mesmo, essa relação com o Guru, é o fato que é um amor, como eu até hoje sempre me senti amado, totalmente incondicional, do sentido que é um amor sem julgamento. Um amor dentro do qual eu sei que eu posso mostrar qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa, que eu vou sempre continuar amado da mesma maneira. Que não tem um aspecto de, como a gente pode dizer, mas se eu fizer isso vai me amar mais, se eu fizer aquilo vai me amar menos. Né? Então, e é um estado de profunda confiança também que se gera. Né? Então a gente visualiza o Guru Buda que nos sorri, que nos transmite esse amor, essa confiança. E, ao mesmo tempo, a gente gera um estado de gratidão. A gente visualiza que o Guru, na verdade, ele é a união de todos os nossos Gurus. Então, a gente pode, de vez em quando, até visualizar um pouco como se no rosto fosse como um tipo de um holograma que passa do rosto de um para o outro, até possível. Então, a gente pode ter vários Gurus. Eu tenho vários mestres na minha vida. Né? Então, a gente tem, assim... Pode passar de um para o outro, como todos sendo da mesma natureza. Outra forma de visualizar, a gente visualiza aquele que é o nosso Guru Raiz. Guru Raiz é aquele que toca o nosso coração com mais força. E em volta, a gente visualiza todos os outros mestres também sentados juntos. Tem várias formas que a gente pode visualizar isso. A gente faz a visualização de um só, é a forma mais simples. Aí do coração de Guru Buda à nossa frente saem raios de luz, que vão a todos os seres sagrados nas 10 direções, vão aos Budas, aos Bodhisattvas, a todos os seres sagrados, convidando eles a vir a este local. Eles aceitam o pedido e uma emanação de cada um deles vem e se absorve em Guru Buda que se encontra à nossa frente. Então, dessa forma, ele se torna inseparável e da mesma natureza de todos os seres sagrados. Okay? Dessa maneira, na verdade, o que a gente faz é um momento que se chama convidar o campo de méritos. Então, fazendo esse processo de visualização, a gente faz com que não seja mais apenas uma simples visualização nossa, mas no momento no qual os seres sagrados vêm, se absorvem em Guru Buda,
É como se tem uma presença real à nossa frente. Tá? O que é muito legal dessas várias práticas de meditação é que quando a gente consegue fazer elas de uma forma correta mesmo, a gente está quase que vivendo uma experiência de criar uma realidade naquele momento. Então, naquele momento a gente está vivendo aquilo, eu estou criando, criando aquela presença à minha frente, criando aquele momento. Né? E isso pode nos tocar profundamente. Isso pode nos ajudar a nos levar a estados muito positivos de consciência também. Então, uma das razões pela qual a gente visualiza Guru Buda à nossa frente é o fato que a gente vai estar, como eu posso colocar, a gente está perto do exemplo. Como se conectar com algo que tem uma certa vibração para que a gente possa estar gerando aquela mesma vibração também. Okay? Então, dessa forma a gente vai convidar a Guru Buda a vir à nossa frente. Na verdade, antes disso, peço desculpas, tem uma parte que eu pulei, explicação, que é a conexão entre a parte de ontem e de hoje. Que o que acontece é o seguinte, quando a gente terminou a parte, ontem, recapitulando rapidamente, tá? Preparei o lugar, sentei, parei para meditar, observei minha respiração, trouxe a mente para um estado de equilíbrio, gero o Guru Buda à minha frente, tomo refúgio. Então, raios de luz que vêm aos meus 5 chakras, purificam minhas negatividades, me conecto verdadeiramente com esse estado de iluminação, que é aquilo que eu quero tanto obter, gero essa determinação de amor próprio, gero o compromisso de abandonar aquilo que me faz mal e de cultivar aquilo que me faz bem. Com os raios de luz, coloco em prática isso, imaginando que eu cultivo profundamente minhas qualidades, elimino os meus venenos mentais, gero esse estado de beatitude interior. Depois disso, visualizo os seres à minha volta, observo o sofrimento de todos, vou gerar um profundo desejo de ajudar cada um dos seres, que cada ser seja livre do sofrimento, que tenha um estado de alegria verdadeiro. Nesse momento, eu peço ao Guru Buda que me abençoe para que eu tenha força, sabedoria de ajudar os seres. Aí Guru Buda, uma emanação de Guru Buda vem a mim, entra pelo topo da minha cabeça, senta-se no meu coração, meu corpo, palavra e mente se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente de Guru Buda. Tenho uma expansão de consciência, me torno um ser pleno de amor, de sabedoria, de alegria. E do meu coração se emanam raios de luz que vão a cada um dos seres à minha volta, eliminando o sofrimento, guiando eles à iluminação. Depois esses raios de luz voltam e se reabsorvem ao meu coração, eu regozijo profundamente do bem-estar e alegria dos seres. E fico nesse estado de amor, de alegria ao mesmo tempo. Depois disso, quando eu concluo essa parte, eu gero a motivação para que eu possa atingir a iluminação o mais rápido possível. Irei agora fazer a prática do Guru Yoga, irei agora fazer a prática de meditar sobre a impermanência, a prática da autocura, qualquer que seja a meditação principal que a gente for fazer. Nesse momento, então, Guru Buda à nossa frente se dissolve em luz. Essa luz pode ser como um arco-íris de várias cores, pode ser como uma luz dourada também, que vem em nossa direção, entra pela nossa testa, onde teria tipo o terceiro olho, digamos, entra, preenche o nosso canal central, e dele se expande pelo nosso corpo e se expande por todo o universo. Nesse momento não existe nada mais que esse estado de grande luz. É um estado de beatitude, de prazer, de alegria, com uma expansão de consciência. Aí desse momento, o que ocorre depois disso é que, desse estado profundo de beatitude, mais uma vez o universo à nossa volta volta a aparecer, a gente mesmo surge com um corpo puro, diante de nós surge o campo de méritos, nesse caso Guru Buda, ok? Que pode ser, se eu for fazer a prática de Tara, vai ser Tara que eu vou estar gerando à minha frente. Se eu for fazer, depende da meditação que eu for fazer, eu posso estar gerando o campo de mérito de diferentes formas. Aí nesse momento, e eu mesmo vou estar me gerando já de uma forma pura. Nesse momento, então, depois disso, que eu gerei o campo de méritos, visualizei à minha frente, do coração de Guru Buda se emanam raios de luz,
que trouxeram as emanações de todos os seres sagrados, que se absorveram a Guru Buda à minha frente. Depois disso eu tenho que fazer, na verdade, ou melhor, desculpa, antes disso já, é que é meio junto que vai acontecendo, porém, a ordem certa é antes disso, a gente tem a parte que é chamada purificação do local e purificação das oferendas. Okay? Então, em poucas palavras, o que a gente faz é, a gente visualiza primeiro do nosso coração, se emanam raios de luz, que purificam completamente o ambiente que se encontra à nossa volta. Purifica de todas as formas de conflitos, impurezas, e cria um ambiente puro. É como se antes de eu convidar a Guru Buda, eu tenho que preparar o local antes. Depois disso eu vou visualizar oferendas à minha frente, aquelas que eu preparei e aquelas que eu vou imaginar. Eu visualizo um oceano de oferendas, que eu vou transformar essas oferendas, fazendo com que elas se tornem puras, através do mantra Om Ahum, normalmente. Aí depois disso, aí sim eu vou convidar Guru Buda a vir a este local, vou visualizar o campo de méritos. Ok? Todo esse processo, ele pode ser explicado de uma forma extremamente detalhada também. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes, para a gente não se perder nos detalhes nesse momento. Ok? Porém, o que a gente vai fazer, o processo principal é, então, tudo se dissolve em luz, ou seja, Guru Buda se dissolve em luz, entra pelo topo pela minha testa, preenche o meu canal central, preenche o meu corpo, do meu corpo se expande pelo universo, tudo se dissolve nessa luz. Desse estado, desse grande vazio luminoso, pleno de beatitude, e eu sou essa união de beatitude e vacuidade, surge desse estado do vazio o universo à minha volta, e eu mesmo apareço numa forma pura. Do meu coração se emanam raios de luz que purificam o ambiente, e depois disso raios de luz voltam e se reabsorvem no meu coração. À minha frente surge um oceano de oferendas, de tudo aquilo que existe do melhor, todos os objetos de prazeres, aquilo que para mim, pessoalmente, são objetos prazerosos, formas, cores, cheiros, gostos. A gente visualiza tudo o que existe que traga prazer, alegria. Ao mesmo tempo, depois disso, a gente imagina que essas oferendas são transformadas, se transformam em néctar, todas as impurezas são eliminadas, se transformam em néctar, se multiplicam. Aí depois, no espaço à nossa frente, acima das oferendas, a gente convida, então, Guru Buda a vir. A gente convida o campo de méritos, convida os seres sagrados. Ok? Tudo isso pode ocorrer de uma forma rápida, como pode ocorrer de uma forma bem lenta também. Ok? Existem práticas onde todas essas passagens elas são colocadas em palavras. Que, na verdade, enquanto a gente recita as palavras, nos ajudam a direcionar a mente. Que são o que a gente chama as práticas preliminares que a gente faz. Na própria prática do Guru Puja, Guru Yoga de Lama Tsongkhapa, tem várias práticas na qual todas essas passagens são colocadas em palavras. Né? Muito bem. Depois disso, quando a gente convidou o campo de méritos à nossa frente, a gente vai passar pela próxima etapa, que seria o quinto Dharma de preparação, que é chamado da prece dos 7 ramos. Eu passei um pouquinho rápido essa primeira parte para dar um pouco mais de ênfase na quinta parte, porque ela é bem importante. Okay? Porém, antes de começar ela, eu acho que a gente pode fazer uma pequena breve pausa, porque senão agora que começar vai ser difícil parar. Okay? Só uma coisa sobre o anterior. Tem uma parte aqui que é oferendas do banho, purificação através da água. Isso é uma coisa que é uma prática que existe. Ela é super bonita, para muitos de nós pode ser um pouco esquisito. Mas o que oferece, a gente gerou o campo de méritos à nossa frente, e a gente vai oferecer um banho para os Budas. Então, na verdade, o que se visualiza é se a gente for ver a descrição, parece um banho turco, com esses feitos, é como uma piscina, com Não exatamente, é mais como com os banhos que existiam nos países como na Turquia, ou também como tinha na Roma antiga, e assim por diante, que eram esses banhos, que a gente vê como uma grande banheira, uma piscina, não tão grande, onde tem água quente, com vários cheiros. A gente oferece um banho, efetivamente. Aí tem o problema, mas eu visualizo o Buda com roupa, sem roupa, como que é? Eu já vi várias perguntas desse tipo, né? Porque depois você oferece as roupas depois.
e oferece os ornamentos e assim por diante, né? Mas o conceito principal é que oferecendo o banho aos Budas é uma forma na qual eu estou, na verdade, purificando as minhas próprias negatividades, ok? Mas é uma prática que eu vejo ela muito poucas vezes feita no Ocidente. Quando que vocês veem ela sendo feita? Por exemplo, como que se faz essa prática normalmente? Tem um recipiente, que parece tipo uma tigela, de uma certa forma. Um recipiente, dentro dele se coloca um espelho, né? Quer ver? Tinha um espelho desse por aqui. Cadê? Tá, por aí, eu acabei de ver o espelho. Tá. De qualquer maneira, se a gente se aparecer bem. Ó, vou pegar esse daqui como espelho, digamos. Aqui, ó. Espelho. Achou? Apareceu o espelho? Muito bem. Usa-se esse tipo de espelhos, porque o espelho representa o poder do espaço, né? Então, o que a gente faz? Vai lá, primeira coisa, desenha com a água, que agora aqui está com pouca água, mas a gente desenha com a água desenha, digamos, um pouco a planta baixa da sala de banhos. Ok? Porque a gente vai visualizar tudo dentro do espelho. Né? Então, desenha. 4 paredes, então, os 4 pilares. Né? Aí, depois disso, que a gente desenhou, a gente convida todos os seres sagrados do campo de méritos para vir a este local. Aí depois coloca lá, tipo na baciazinha pequenininha. E depois a gente vai fazendo a prece do banho e vai colocando a água do vaso sobre o espelho. E aí a gente imagina que, na verdade, dentro desse espelho, ele está pequenininho na minha frente, mas a gente imagina isso enorme. Imagina que dentro tem uma sala de banhos enorme. Aí está lá o Buda tomando banho com água quentinha, com cheiros maravilhosos. E depois disso, vai sendo jogada a água por cima. A gente imagina que são seres celestiais, sagrados, que não tem o chuveiro que abre, que estão jorrando a água por cima, dakas e dakinis, que são seres masculinos e femininos de uma forma pura, que jorram a água, e dessa forma, depois disso, aí se oferece, aí quando termina essa parte, aí tem uma parte que pega uma cata, aí você puxa a cata assim, que oferece a roupa, aí tem uma parte que oferece também os ornamentos, aí depois tem um momento no qual tem para cada coisa disso tem um verso que se faz, tá? Aí tem a parte na qual pega essa parte do vaso onde tem cabo, de uma certa forma, onde tem a pena de pavão e essa tipo erva cuxa, e se faz esse gesto, que quer dizer depois passar um óleo, passar um creme. Aí cada uma das partes que a gente tem, que na verdade a gente está oferecendo aquilo que a gente gosta, de uma certa forma, né? E se diz que isso é quando termina, aí passa de volta o espelho da forma contrária, convidando os Budas para voltar para o campo de méritos lá da frente. E depois a água que fica, a gente toma um pouquinho dessa água como uma bênção que a gente recebe, né? Então isso, na verdade, é uma prática que se faz também. Porém, uma prática que raramente eu vejo ela sendo feita no Ocidente como um todo. Isso é uma outra prática, mas o conceito é o mesmo. É o conceito de dar banho no Buda. É o conceito, na verdade, que não é de purificar o Buda. Você oferece o banho ao Buda como uma prática de purificação própria. Okay? Só para esclarecer o que quer dizer aqui quando está escrito oferenda do banho. Purificação através da água. Okay? Não, na verdade, ser de compromisso e ser de sabedoria são termos que são usados quando a gente convida o campo de méritos. Ser de compromisso não é nada mais, nada menos do que a nossa própria visualização. E o ser de sabedoria é aquilo que a gente explicou antes, que a gente faz a visualização dos raios de luz que se emanam nas 10 direções, e os seres sagrados vêm e se tornam inseparáveis da nossa própria visualização. Esse é o chamado de ser de sabedoria, né? Então, o que ocorre é que se diz que essa distinção é necessária porque a gente acaba tendo dúvidas se a minha visualização, mas isso não é nada mais do que a minha visualização. Então, para que a gente se liberte dessa dúvida, a gente, na verdade, convida o ser de sabedoria para que a nossa visualização não seja uma simples visualização, mas a gente reconheça como uma verdadeira presença à nossa frente. Ok? Então, vamos agora fazer uma breve pausa nesse momento, para depois a gente voltar e ver os 7 ramos, que é super importante a gente poder ver com
pouco mais de clareza também, ok? Jetsun lame kutse raptenchi Namkara trile chochur gepada Losan tempe dröme sasongi Drowe munsel tatu ne gyurch Nimo dele tsendele nime kuyande Ninsen taktu delekpe Kuncho sumki jingilo Kuncho sumgi modrup sol Concho sumgi trashisho. Então voltamos em 20 minutos, meia hora. Okay?